Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Casual Crypto. Faz tempo que eu não falo isso aqui, né? Parece sumido de férias, né? Férias. Não, porque teve o negócio da Asset, né, na última, né? Acho que sim. Na última sexta-feira, Mercurius Day também, né? Queria agradecer a todo mundo que tá aqui com a gente. Mercurius Day foi no sábado, né? Não, a sexta-feira passada foi o jogo do Brasil. Foi o jogo... Nossa, muito triste. Muito triste. Melhor não lembrar. Esquece. Pula. Então, climão aí. Então, pessoal, sejam muito bem-vindos aí. Muito boa noite a todos. Hoje vamos falar sobre o que, Carlos? A gente vai falar sobre algumas perspectivas de desenvolvimento da Ethereum, principalmente duas vezes, mas com foco em puxar o assunto dos saques de Ethereum, que a princípio vão começar a ser liberados ali em março de 2023. Muita gente com medo de que depois que esses saques sejam liberados, a Ethereum despenque no mercado, porque hoje o pessoal só coloca Ethereum staking, mas não consegue retirar de lá. Então a gente vai falar um pouco mais sobre esse assunto, né? Se existem riscos nesse movimento ou se não existem, e aí já puxar para falar do desenvolvimento da Ethereum, algumas perspectivas de segundas camadas e de várias outras coisas que a gente está vendo, principalmente aí com o Igão e o Bruce, que são os dois especialistas da AST, né? O Igão é extremamente especializado em infraestrutura de cripto, então acredito que eles vão ter muita coisa aí para falar para a gente também. Isso aí, pessoal. Então vamos dar um passo atrás, né, Igão? Me ajuda aí a contextualizar o pessoal, o que tá rolando, o que é esse Shanghai Fork. Vamos bem para trás, assim, né? Porque eu acho que isso são todas etapas, né, pós-The Merge, que a gente já tava esperando. Então explica pro pessoal o que são esses Ethereum que estão travados, o que pode vir a acontecer quando eles, né, serem liberados aí. O que a gente tá esperando aí do cenário total. Tranquilo, se eu falar difícil aqui, eu tenho os didáticos, né? Tradutores. Os didáticos online, né? Mas basicamente... o planejamento da Ethereum sair de Proof of Work para virar Proof of Stake já tem algum tempo, né? Já tem ali por volta dos seus 4, 5 anos que o time de desenvolvimento da Ethereum planejava mudar o mecanismo de Proof of Work. Alô? Carlinhos, você tá ligado que hoje começa o Mr. Olympia, né? É mesmo? Eu nunca acompanhei esse evento. Quando que é a parada lá do Ramon contra o... amanhã, eu acho. Mas já é tipo, final e tudo? Você acha que... Você vai no rolê do Duo, né? Mano, eu inicialmente não ia porque eu tenho apresentação semana que vem, mas foi adiada para o mês de janeiro. Voltou? Alô, então, voltamos? Bora. Voltou a gente falando de Mr. Olympia aqui. Voltamos? Voltou? Né? Voltou, acho que voltou. Pra mim não... Voltou. É porque a minha aqui internet Já chegou tá no ruim chat, também. já chegou no chat que voltou. Chegou no chat? Chegou, tem gente que não voltou. Vocês escutaram Alô, a gente alô? falar alguma besteira aí, pessoal? Nossa, e Espero falamos, Espero que viu? não. Só falando, tá falando Mr. Olympia aí, se alguém acompanha, manda no chat. E o rolê do E o rolê do Du amanhã. É isso. Vamos lá. Voltou. Alô? Voltou. Realmente voltou. Obrigado Eu posso a dar todos que F5 ficaram. nessa página aqui? No YouTube Studio? Tá bom. Pelo sim, pelo não, vamos pelo não. Não, beleza. O Duda, Show. O Duda já falou, manda aí. Voltou. Voltou, Bora, Duda. beleza. Então bora. Pessoal, a gente tava falando aqui então sobre Ethereum, né, sobre o travamento lá dos tokens, no Shanghai Fork e tudo mais, e o Igor fez uma explicação de 5 minutos do que estava acontecendo antes de travar, então... Ele gastou toda a energia gastei mental tudo. dele e agora ele não tem mais nada. Não. Já aproveita e tenta fazer ela melhor dessa vez agora. Então, excelente. explica pra gente o que tá acontecendo, né? Qual que é o cenário que a gente tá vivendo agora e por que a gente tá fazendo essa live, né? Por que esse assunto realmente é relevante nesse momento. Tá, cara, vou fazer o recap mesmo. Né? Então, o que acontece? Antes de tudo isso que a gente comentou sobre o Merge, qual que é a historinha da Ethereum? A Ethereum, para garantir que ela tivesse uma rede, que na hora que ela realmente fosse Proof of Stake, ela fosse segura, qual que foi o racional do time? Vamos criar uma rede no final de dezembro de 2020, essa rede é chamada de Beacon Chain, e vamos permitir que os usuários eles comecem a fazer atividade de staking, eles comecem a pegar o Ether deles e travar para que eles façam a validação dos blocos dessa Beacon Chain. O que aconteceu na prática? Basicamente, Ether foi colocado numa rede, numa blockchain, e eles validavam blocos que não tinham transação nenhuma, mas era só para incentivar a atividade, para que quando a Ethereum ela realizasse o processo do merge, a Ethereum ela já tivesse uma rede segura. Só que qual que foi o racional por trás da tomada de decisão dos desenvolvedores? Todo o Ether que ele for colocado em staking a partir de dezembro de 2020, ele vai ficar travado por um tempo indeterminado. Porque o que os desenvolvedores eles queriam é que, como eu disse, eles queriam uma previsibilidade da segurança da rede. E eles queriam garantir que
seja próximo ao merge ou logo após o merge, não acontecesse nenhuma variação muito brusca no TVL, né, no total de capital travado que tinha na rede, o que poderia comprometer sua segurança. Dito isso, tomada essa decisão, o que a gente viu ao longo desses últimos 2 anos e meio? Basicamente uma equipe de desenvolvedores focadas para realizar o merge. E o merge, felizmente, aconteceu agora em setembro desse ano. Agora, qual que é digamos assim, o próximo passo natural? É a gente conseguir liberar para os usuários para que eles tenham a capacidade de tirar o capital deles em stake. Então, hoje, todo mundo que colocou Ether em stake não consegue retirar, seja a pessoa que colocou através de uma exchange ou criou ali o seu validador mesmo dentro de casa. E a ideia agora dos desenvolvedores é criar um mecanismo, e um mecanismo seguro, para que os usuários consigam retirar o capital deles em stake. E aí os saques da Ethereum, né, esse novo grande evento, entre aspas, ele vai ser de fato liberado. É isso. Não, beleza, show. Mas então a gente vai ter o maior medo, acho que o pessoal pensa, né? Poxa, a gente vai ter um capital muito grande de Ethereum sendo liberado, né, ali na nossa economia. E talvez o que o pessoal pense que isso possa gerar um despejo, né, muito grande, né? Não sei se é mais ou menos essa visão, né, que o pessoal tem hoje, né, Carlos? O Igor ele falou muito bem assim que a gente foi tendo esse desenvolvimento em etapas da Ethereum. E aí, aos poucos, algumas arestas elas têm que ser aparadas para deixar toda essa economia funcionando direitinho, né? Tudo redondinho. E aí, uma próxima etapa seria essa liberação de saques, né? Como ele falou, e que até foi um dos temas da última call de desenvolvedores da Ethereum, que aí foi quando eles definiram essas datas e tudo mais. Em questão, assim, de tomada de decisão e principalmente de como que a gente vê essa relação, assim, de preço de Ethereum, acho que o Bills seria um cara bom para poder comentar a respeito disso. Boa. Legal, cara. Como o Igor resumiu muito bem aqui, a gente tem o evento mais importante de 2023, né, que é o próximo evento da Ethereum, que é a questão do Shanghai Fork e liberação do saque, que todo o mercado está esperando por isso. Mas a gente acha importante pontuar também que não é só o Shanghai Fork, né? Tem a IP 4844, que o Igor vai explicar mais tarde também, que é uma outra atualização muito importante em relação ao Ethereum. Tem a IOF, que é uma outra atualização. Então, basicamente, o que aconteceu foi que, ao longo dos últimos anos, todos os desenvolvedores da Ethereum, basicamente, eles estavam focados em um evento específico, que era o The Merge. E, a partir de agora, existem outros focos que estão caminhando paralelamente para focar na questão da escalabilidade da Ethereum. Tá? E o Shanghai Fork, ele é, vamos dizer assim, um resquício do The Merge, tá? É como se ele fosse um pós-mortem ali, uma etapa final do The Merge, como se o The Merge não tivesse acabado ainda, mas as outras atualizações que são mais importantes ainda, elas já estão acontecendo, já estão caminhando paralelamente, né? Perfeito. Que é o que a gente vai explicar mais tarde. Mas vamos para a liberação dos saques, que deve acontecer em março de 23, e se isso é um risco para a Ethereum, para a blockchain de Ethereum ou para o preço do Ether, tá? Nossa visão sobre o que deve acontecer, isso aqui não é, cara, escrito em pedra, a gente não está tentando prever o futuro, tá? O que é mais provável, o que é racional que aconteça? A gente tem uma quantidade muito grande, ali cerca de 13% de todos os Ethers existentes hoje, ele está travado no contrato de staking da Ethereum, e esse contrato ele vai ser possível que as pessoas façam saque. Vamos supor um cenário em que, na hora que liberar o saque, 50% desse capital saia. 50% das pessoas olhem lá e falam, liberou o saque, vou sacar. Por algum motivo. Não sei qual motivo, mas algum motivo. Tá. Aí ela vai lá e saca esse Ether de 13%, isso daí caia para 6,5%. Beleza? O que vai acontecer nesse exato momento? Essas pessoas podem simplesmente pegar esse Ether e vender a mercado, e jogar o preço do Ether para baixo. Isso é completamente plausível que aconteça. Mas, no momento em que a quantidade de staking diminuir, o retorno do staking vai aumentar. Se 50% saiu, o retorno do staking vai dobrar. Hoje, quando você coloca um Ether em stake, você está recebendo o quê em APR? 4% do consenso. Eu ia falar coisa de 5%, né? Tá, eu acho que a média desde o merge 5 a 6%. girou em torno de um 6%. Esse retorno ele vai pular para 12%. 12% ao ano em Ether. Então, pessoas que não tinham Ether em staking, elas vão olhar e vão falar, opa, eu tô com o meu Ether parado aqui, eu vou pegar meu Ether, tenho a possibilidade de colocar ele em staking, tirar a hora que eu quiser e ganhar 12% ao ano com isso, vou colocar. Então a gente acredita que, apesar da liberação dos saques pós-Shanghai Fork, é improvável que a gente veja um choque de supply, um choque de oferta de Ether sendo jogado ao mercado, tá? Porque o mecanismo do staking, ele foi desenhado para a economia dele equilibrar
trazer um retorno maior e fazer com que a demanda volte para mais pessoas queiram colocar Ether em staking. Então pode ser que saia uma quantidade de capital, mas o retorno vai aumentar e esse capital ele tende a voltar, tá? É o racional que deve acontecer no mercado, a menos que aconteça alguma coisa muito específica da infraestrutura da rede da Ethereum e isso faça com que as pessoas fiquem com muito medo de fazer staking na Ethereum. O que, até então, não é o que a gente vem vendo. Então, resumindo, o saque da Beacon Chain em março de 2023 é um risco e deve impactar de forma muito relevante o preço do Ethereum? Na nossa visão, não. Na nossa visão é algo positivo que, inclusive, quando as pessoas olharem e falarem, opa, agora eu posso fazer staking e tirar a hora que eu quiser, isso vai trazer mais capital. Entendi. Então, os 13% devem subir ainda. Ah, você acha que então, tipo, quando liberar essa possibilidade de você fazer um staking que ele tem liquidez, você, em tese, as pessoas vão aumentar o número de Ethereums fora da economia, isso pode ser até algo positivo, né? Sim. Tem as pessoas que vão querer tirar o capital que estava travado por algum motivo, mas eu acredito que existe uma quantidade maior de pessoas que vão querer depositar vide não estar mais travado. Vou dar um exemplo, tá? Nós, no fundo de investimento da Mercúrios, a gente não pode fazer staking de Ether. Por que a gente não pode fazer staking de Ether? Porque tá travado. Então, se o nosso cliente pedir saque, a gente tem que tirar, vender o Ether dele para devolver para ele. Pô, como que a gente vai devolver se tá travado? Só que quando liberar o saque, a gente vai poder fazer staking. Então, a própria Mercúrios é um cliente que tem Ether, não faz staking, mas quando liberar o saque pós-Shanghai Fork, vai fazer staking. Então, eu acredito que tem a quantidade de pessoas que vão fazer esse movimento e colocar capital travado é maior do que as pessoas que vão querer sacar pós-Shanghai Fork. Então, eu vejo como um movimento positivo para Ethereum, tá? E só complementando, assim, o time de desenvolvedores basicamente setou algumas condições para esse saque. Então, assim, do dia 1 que os saques forem liberados, não é como se todo o Ether que está em staking ele vai poder ser retirado. Eles basicamente montaram ali um planejamento com o limite máximo de Ether que vai poder ser retirado, o que de certa forma ali é meio que uma tentativa de quase uma contingência, porque isso eventualmente poderia prejudicar a segurança da rede. E existe um outro ponto, muito na linha do que o Bills falou, é que quando você olha o histórico da Beacon Chain e a quantidade de Ether que foi travado ao longo do tempo, se eu não me engano, cerca de 60% do Ether travado até hoje, ele foi depositado em um cenário onde os usuários que depositaram não sabiam nem a previsibilidade de quando seria o merge. O que isso quer dizer na prática? Isso mostra que, possivelmente, o perfil desses caras é um perfil de investidor que ele, de fato, está muito comprado na tese Ethereum. Então, ele não está muito preocupado em tirar o Ether dele em stake para poder fazer, eventualmente, uma venda. Possivelmente, na linha do que o Bills falou, os saques sendo liberados, na verdade, a gente está possivelmente trazendo mais liquidez, porque um tipo de investidor que não tinha a característica para poder fazer o staking, agora vai poder fazer. Eu ia falar exatamente assim, de 3 argumentos, e aí você acabou de falar 2 na sua fala, né? Que é essa questão de que o Ethereum Staking ele vai sendo liberado aos poucos. A segunda é essa que você colocou, que olha, a maior parte de quem está fazendo staking hoje colocou o Ethereum lá antes até do demerge acontecer, ou seja, são investidores que já estão mais comprados no risco de Ethereum. E o terceiro também é que um tipo específico de investidor que poderia estar interessado nesse tipo de despejo, né, que poderia querer retirar essa liquidez do Ethereum, hoje boa parte desses investidores já podem estar agindo por meio de soluções de liquid staking, né, que são soluções de staking líquido que permitem com que essa pessoa deposite o Ethereum em uma Lido Finance da vida, por exemplo, que é um protocolo que permite isso, e depois que ela depositou, ela vai receber um token, né, que é como se fosse um cheque que garante que ela tem aquele staking de Ethereum depositado e ela pode movimentar isso. Então aquele cara que ele está muito interessado em fazer essa movimentação e ele não está nesse grupo de pessoas que entraram até antes do demerge, porque esses provavelmente têm uma confiança maior na Ethereum, ele pode ter feito isso simplesmente através desse staking líquido, né, que a gente chama, e ele já pode estar com essa capacidade de movimentar, e se ele queria despejar esse ativo ao mercado, ele já pode ter movimentado ele livremente hoje por estar usando uma solução de staking líquido, né? Então, acho que esse é o terceiro, né, e junto com esses argumentos que você falou, que colocam pra gente uma certa segurança maior e diminuem esse medo de, vai ter um despejo no mercado, e se acontecer, né, o Bill já falou dessa teoria dos jogos que impediria e que criaria esse rebalanço ali na Ethereum, digamos. Nesse caso, esse é um ponto interessante. O que acontece quando liberar o saque ali do quebra, não precisa mais de nada? Isso aí acho que seria legal passar pro Igão, porque ele pegou toda essa parte técnica. Porque a Lido, né, pra quem não sabe, do jeito que eu entendo, ele é um protocolo que ele
ele funciona tipo um fundo, né? Que você coloca o seu dinheiro lá, ele faz o staking pra você, mas ele gerencia ali, ele te dá um sintético em que você pode tradear ele e tudo mais. Então funciona como se fosse uma forma de deixar aquele staking líquido, né? Eu tenho 3 argumentos pra isso também, eu quero ver se o Igão ele vai falar de novo isso que eu tava pensando. Você quer falar agora? Vai lá, Igão. Não, O que eu faço? Porque depois disso, Vizinho, né? porque se você já tem uma forma de, né, fazer esse staking líquido, daí a Ethereum, depois do Shanghai Fork, permite a gente já fazer isso, sacar, tirar do stake, colocar em stake a hora que eu quiser, pra que eu preciso da Lido? Belíssima pergunta, mano. Legal. Não, é uma ótima pergunta. E aí eu usar alguns... a bigode. É isso. Vamos lá, então. E aí aqui a gente entra quase numa discussão do problema do staking. Então, qual que é o problema hoje do staking? O staking é uma atividade básica para uma blockchain como a Ethereum, uma blockchain de primeira camada. Basicamente, o staking garante que uma blockchain seja segura e o maior valor que uma blockchain de primeira camada pode ser... Tá bem aí, cara? Foi mal. É ser segura para que aplicações elas sejam construídas ali dentro. Então, quanto mais stake uma blockchain tem, em tese, mais segura ela é, porque é mais difícil de fazer um ataque. Só que o que eu preciso fazer para poder realizar a atividade de staking? Eu preciso travar o token ativo daquela rede. Então eu preciso travar Ether. E qual que é o malefício de eu travar Ether? Eu estou tirando liquidez do mercado. Então a gente tem hoje, dentro não só da Ethereum, como qualquer outro ecossistema, o setor de DeFi. E quando você está tirando Ether do setor de DeFi e colocando em staking, você está tirando uma liquidez que deveria estar no setor de DeFi. E o que isso é prejudicial? Basicamente, você acaba atrapalhando ou travando alguns tipos de operações que podem ser realizadas ali dentro. Complementando a resposta na linha do que o Danilo perguntou, existe um outro porém que é o seguinte. A Ethereum, a rede base, ela me paga um rendimento, né? Vamos colocar que esse rendimento é constante. Na prática ele não é, o Bills explicou muito bem a lógica, mas é um rendimento previsível. Então vamos supor que hoje a Ethereum me paga 4%. Só que dentro da dinâmica lá de DeFi, eu consigo, por exemplo, utilizar o meu Ether para fazer alguma operação de staking, porque eu sei mexer em staking, que vai pagar 7%. Então, ora bolas, por que eu vou fazer atividade de staking se eu posso, por exemplo, ganhar mais numa atividade de DeFi? E aí é que entra a dinâmica de liquid staking. Por que você tá rindo, mano? O cara voltou pra 1960. Foi mal. Não, mas tá top, difícil. fala aí. Beleza. Então, se eu posso ganhar um rendimento maior em DeFi, por que eu vou colocar o meu Ether em stake, sendo que eu posso, cara, rentabilizar mais aqui? E aí que entra a dinâmica do liquid staking, que é onde a Lido ela se encaixa. Então, basicamente, eu consigo gerar um sintético de um ativo que continua ganhando aqueles meus 4%, mas eu consigo, de certa forma, me alavancar no mercado DeFi. Então eu consigo rentabilizar ainda mais a minha operação. Porque se em DeFi, por exemplo, um protocolo como a Aave, eu conseguiria colocar Ether Stake e pegar o SDC como empréstimo, o meu Ether está lá parado. Só que se eu coloco ST Ether, né, ou qualquer outro sintético de Ether em colátero, o meu colátero está valorizando. Então, na prática, eu coloquei um colátero que está me fazendo mais rico. Então, é mais ou menos esse problema que a dinâmica de liquid staking procura resolver. Ela tenta resolver uma ineficiência que o mercado de staking naturalmente proporciona e tenta, para o investidor, criar mecanismos econômicos melhores. Pode falar. Não, primeiro eu queria responder que o Bruno perguntou aqui que chupão é esse no pescoço do nosso colega. Antes que eu me complique lá em casa, cara, a gente fez uma sessão de quiropraxia hoje. Então a gente botou aquele negócio de sugar o pescoço, as costas, tudo. Então tá basicamente... Tá registrado nos stories da Mercúrio. Tá registrado nos stories lá pra quem quiser. Fez, né? Basicamente tá todo mundo com uns roxos assim ao longo do corpo, mas não é nada nem violento nem sexual que rolou aqui, tá? Ventosa. Tenho certeza que ninguém tava pensando nisso, né, Não, cara? com certeza não. A Jaqueline falou aqui, ventosa. Beleza, cara, vamos lá. Muito bom a linha de raciocínio do sintético. Então, basicamente, a Lido ela permite que você alavanque seu staking, que você aumente seus ganhos em cima do staking. Mas tem algo muito importante também, cara, que não chegou a ser comentado. Se eu só faço operações on-chain, eu não uso uma corretora centralizada, e eu quero fazer staking de Ether, como é que eu faço? A Ethereum não permite, a Ethereum não é delegated proof of stake. Para você fazer stake de Ether, o que você precisa fazer? Você precisa montar um node operator, operar como validador, e para isso você precisa ter pelo menos 64 Ethers. Então, 32, desculpa. Você precisa ter pelo menos 32 Ethers. Então, o usuário, o afegão médio,
que ele não tem a possibilidade, tanto técnica quanto de capital, para fazer esse tipo de movimento, a única possibilidade on-chain, uma das únicas, né, a principal, para fazer isso é a Lido. Então, basicamente, o que a Lido faz, ela expande e fortalece o business de staking e acaba capitalizando em cima dele, tá? Mas a dúvida... Qual que era a dúvida mesmo, velho? A dúvida porque era... a Lido continua útil depois que os saques estiverem liberados. Exato, você respondeu? Nessa Basicamente, mas, cara, eu acho que é bem relevante porque a gente tá acompanhando bastante isso, tá? E vou dizer assim, o principal risco que a gente observa do case, né? Eu acho que o Igão, ele pode me complementar aqui. Por quê? Tem uma dúvida muito grande em relação ao quanto a Lido ela só é do tamanho que ela é, porque os saques elas são travados lá dentro, né? Então a Lido ela foi a primeira e outras soluções, outros competidores foram nascendo ao longo do caminho, né? Então a gente tem um principal player ali, que é a Rocket Pool. E basicamente todo o volume, toda a base de usuários que a Lido tem hoje são usuários que estão presos lá dentro, né? Porque o saque não tá liberado. Então, é bem curioso do nosso lado. Eu acredito que pela reputação, pelo tamanho que a Lido já tem hoje, eu acredito que seja bem provável que pós-saques do Shanghai Fork eles continuem com o tamanho e com a relevância que eles estão. Mas o acompanhamento do que vai acontecer pós-Shanghai Fork com a liquidez da Lido e com os concorrentes é muito importante para a gente ver se a nossa tese é verdade, tá? A gente tem uma convicção muito grande de que a nossa tese é verdadeira, mas como eu digo, sempre as teses mudam, né? O mercado muda, então a gente vai observar o que vai acontecer. O Shanghai Fork é um dos movimentos mais importantes da história da Lido, na minha opinião. Primeiro foi o Demerge, agora o Shanghai Fork. Então vai ser muito importante para validar o case. Carlinhos, você quer falar alguma coisa sobre isso? Não, é exatamente isso, assim. Só recapitulando, então, é porque o que vocês falaram encaixa exatamente nesses 3 argumentos assim que eu vejo de forma mais resumida para a Lido ela continuar útil mesmo depois que você tiver os saques de Ethereum travados, né? Porque hoje para mim, óbvio, de maneira simplificada, ela é útil para 4 coisas. Uma delas é essa, olha, eu quero colocar em staking e tirar a hora que eu quiser, não consigo fazer isso só pelo Ethereum, então eu preciso fazer por meio da Lido, porque ela deixa lá travado, me dá esse cheque e eu posso vender o cheque se eu quiser. E os outros 3 argumentos são, primeiro, esse que o Igão falou, que olha, hoje existe uma competição. Será que eu vou pegar o meu Ethereum e colocar ele rendendo os rendimentos de staking ajudando na segurança da rede do Ethereum, ou será que eu vou emprestar ele para alguém e render esses rendimentos que a gente chama de lending, né, em um protocolo de finanças descentralizadas? Se eu tiver o sTether, né, que é esse token que a Lido me dá, eu consigo colocar o Ethereum rendendo o staking e ao mesmo tempo depois pegar o sintético e emprestar ele, né, ou colocar ele como garantia de algum empréstimo. Então eu consigo cumprir as 2 funções. Sem a Lido não conseguiria. E os outros 2 argumentos foram esses que o Bills falou, né? Que é, primeiro, hoje se eu quiser fazer o staking de Ethereum sozinho, eu vou precisar ter 32 Ethereums. E eu posso não ter isso e aí eu quero fazer uma quantidade menor, então eu uso a Lido. E o 4º argumento é que você precisaria fazer isso, uma outra alternativa para fazer com menos capital seria por meio de uma corretora centralizada, e se eu não quero correr o risco de uma corretora centralizada, quero uma coisa que funcione só com contratos inteligentes, aí eu iria para a Lido, né? Um desses argumentos ele se perde após os saques estarem liberados, mas os outros 3 eles continuam. E só queria complementar só uma ideia final em relação a isso, que é uma ideia que a gente demorou, assim, não vou falar que a gente demorou, mas a gente foi construindo, eu acho que desde abril desse ano, que a atividade de staking em blockchain é meio que a atividade basal, assim, a atividade básica de uma blockchain e toda a economia que é construída ali em cima. Então, pensa só, se eu faço uma operação mais arriscada, mais degenerada em DeFi, e eu ganho, por exemplo, 3%, por que eu vou fazer uma atividade que ela tem tanto risco para ganhar 3%, sendo que a atividade mais básica da rede, que no caso é o staking, que garante que toda aquela estrutura ela realmente seja válida, tá me pagando mais. Então, a atividade de staking, ela cria meio que um parâmetro risk-free, que chamam no mercado tradicional, né? Porque a gente está utilizando, cara, qual que é a atividade mais segura dentro daquele ecossistema? Poxa, é o staking daquela rede. Então, toda operação financeira, ou qualquer meio que medida, qualquer tomada de decisão que eu for realizar, eu meio que vou naturalmente comparar o meu risco-retorno com a atividade de stake, sabe? Então, o cara se alavanca em cima da atividade mais básica da rede. Vai ser o cálculo do seu custo de oportunidade, né? De fazer outra coisa dentro da rede, né? O famoso risco soberano, né? Exato. Tipo, o dinheiro da poupança versus qualquer outra coisa. Um comentário que eu queria puxar aqui, que eu achei interessante, o Ronaldo ele fala, o grande problema para mim não é o derrame de Ethereum no mercado, e sim a fragilidade da empresa Ethereum, né? Pois quando foi acordado o staking, todo mundo sabia sobre o período de trava. Aí vem meia dúzia
dúzia, reclama e eles liberam, né? O que mais pode mudar, assim, nessa autonomia da empresa Ethereum que ele cita aqui? Daí eu queria deixar claro só como que é, se isso já estava no roadmap, quando que é até esse Shanghai Fork, o quanto que eles podem mudar isso ao longo do tempo e se isso realmente é algo que a gente avalia como uma fragilidade da empresa ou algo que poderia melhorar aí no longo prazo, Igor. Ou Deus. Não, boa, beleza, posso responder essa. Cara, porra, boa pergunta. E, na verdade, o processo ele foi um pouquinho diferente, né? Não estava previsto exatamente uma data específica para ter a liberação do saque, tá? Tinha... Ih, carai. Caiu. Seguimos aqui com o Seguimos? break? Alô? Alô? Pessoal, comenta. Tamo ao vivo com a luz comenta aí, rosa atrás tamo do ao vivo. vivo, né? Tamo ao vivo? Caraca, irmão, esse Uma luzinha chupão caraca. rosa ali. Peraí. É, que acabou a luz do escritório, tá, Vamos pessoal? Pra todo mundo que tá aí na live. Esse Caraca, problema tá nunca muito tinha estilo. acontecido aqui, né? Moleque, Cara, vamos pra a gente a luz de é- vela, não, pode deixar assim, ó. Aqui tá top, ó. Já Tipo era. história de terror, Isso assim. aqui é a definição de resiliência, velho. Moleque, resiliência, é isso. A gente faz conteúdo como for, não Pra importa, quem não tá, pessoal? sabe, a gente tá Mercúrios mudando Dark. de... Mercúrios a Dark, gente- é isso. A gente tá prestes a mudar de escritório. Pessoal, tamo ao vivo. A gente tá prestes a mudar de escritório e sempre que a gente tá quase mudando de escritório, o escritório antigo ele começa a expulsar a gente, né? Então, Exato. começa Sinal a de acontecer essas Deus, coisas. isso, cara. Problema de som, a internet caindo, a luz caindo. Enfim, mas temos voltou o a luz, no-break, voltou a né? luz. Voltamos? Não, voltou a luz lá fora, cara. Tá, vamos lá. A gente tava falando da liberação do saque. Podcast. Podcast, vamos continuar aqui, pessoal. A gente tava falando da liberação de saques na Ethereum. Basicamente, o que estava definido anteriormente, tá? Teria o demerge, cerca de 6 a 8 meses depois do demerge, teria a liberação dos saques, beleza? Então, basicamente, é o que está acontecendo. 6 a 8 meses depois, está tendo a liberação dos saques. Então, não é como se o time da Ethereum Foundation, ele ouvisse reclamações do mercado e mudasse o prazo, mudasse o que ele tinha planejado por causa disso. Inclusive, o que aconteceu foi justamente o contrário, né? Exato. Porque a comunidade da Ethereum, ela quer que o time priorize a IP 4844. E que os saques eles sejam prolongados, sejam jogados para depois, que o time foque em outra coisa e o saque ele seja feito depois, né? Não seja feito antes. E o time da Ethereum Foundation ele tá fazendo justamente o contrário. Ele falou: a gente tinha feito um planejamento aqui, a gente tinha definido que o saque, louco. A gente tinha, Caraca. moleque, isso aqui vai ficar irado. A gente tinha definido que o saque ia ser 6 a 8 meses depois pós o demerge e é assim que será feito. Inclusive, eu acho que isso pode Caraca, servir acho que como agora foi, hein? boa. Inclusive, ô Igão, agora que eu já entrei no Tá ponto... clima bola de cristal isso aqui, cara. Fala disso. Não vou nem falar o que tá aparecendo isso aqui com essa luz rosa e a gente no escurinho aqui, velho. Deixamos o Ethereum em staking e não conseguimos pagar a conta de luz. O cara falou que o que o bear market não faz. Muito bom. O que você ia falar? Não, o Bills ia falar. Você ia jogar alguma coisa pra mim? Não, cara, eu só queria falar que... A gente priorização, pode- né? é, A priorização. Não teve nenhuma, eu sei. Não teve nenhuma mudança de priorização por parte do time da Ethereum para a questão dos saques. Os saques eram previstos para acontecer na data que vai acontecer, né? E uma outra coisa que está muito em pauta para acontecer e que vai definir, na minha opinião, vai mudar meio que o paradigma, o patamar da Ethereum. E vai ser uma das principais pautas para 2023, pelo menos é o que a gente mais está observando para 2023, é o IP 4844 Legal. e o que vai acontecer depois dele. Que isso, pessoal? Balada. Cara, Igão, manda bala. beleza. Aí eu só vou ter que contar mais ou menos acho que uma outra perspectiva que a gente acabou criando da equipe da Ethereum ao longo do tempo e que é uma perspectiva positiva, que é o seguinte. Antigamente, você tinha vários desenvolvedores focados em uma única atualização, que era a atualização do merge. E eles priorizaram muito a atualização do merge para que acontecesse da maneira mais rápida possível. Só que a Ethereum, na verdade, os desenvolvedores da Ethereum, eles tinham como característica no passado quererem resolver muitos problemas difíceis de uma maneira só. Então, eles criavam nomes para atualização e queriam colocar muitas APs, né, muitas atualizações, numa única atualização. É como se eu empacotasse várias mini atualizações e eu queria lançar, cara, todas elas de maneira conjunta. Ao longo do tempo, o time foi ficando maduro para ir cortando isso e, de fato, focar no mais importante. O mais importante, durante um bom tempo, era o merge. Dito isso, uma vez que o merge passa, você tem uma série de novas atualizações que elas devem ser realizadas para que o roadmap, né, o planejamento do projeto, ele continue andando. E como o Bills foi muito feliz em mencionar, os saques, eles são como se fosse a última parte
para que a gente realmente possa falar, cara, o merge ele passou. Concluído, Porque ele foi concluído com total sucesso. Porque eles fazem parte do planejamento do merge. E aí as novas atualizações que se pensam muito na linha de escalabilidade, como é o caso da IP 4844, que a gente até pode explicar um pouco mais do racional daqui a pouco, é o seguinte, eu posso dar prioridade a essas IPs, essas atualizações de escalabilidade agora, para que a Ethereum seja uma rede mais escalável e ela seja uma rede melhor, para que as Layer 2 elas consigam entregar um produto ainda melhor para os seus usuários, só que eu ainda vou ficar com aquele débito técnico de realizar os saques. E os saques, estruturalmente, eles são algo difícil de ser implementado e são algo muito sensível. Pensa só, o saque não é simplesmente o cara, como muitos imaginam, né? O cara pegar a chavinha da Ethereum e falar, ó, o saque estava travado, agora o saque está liberado. Na verdade, não é assim. Os caras, eles literalmente têm que codar, eles têm que programar bastante para garantir que os saques sejam feitos de maneira segura. E, como o Bills falou, a comunidade da Ethereum e vários desenvolvedores estavam apoiando que as atualizações de escalabilidade elas viessem na frente. Só que aí, como eu disse, a equipe da Ethereum ela foi amadureceu muito rápido, não muito rápido, mas amadureceu bastante ao longo do tempo. Eles bateram o pé e falaram, não, na verdade a gente vai dar prioridade aos saques, porque isso tem um risco sistêmico muito alto para a rede e muitos usuários também estão esperando que os saques sejam liberados. E por conta disso, hoje, a Shanghai Fork, que é por isso que a gente fala tanto Shanghai Fork, é a primeira atualização pós-merge que vai ter como a principal atualização os saques. Ele poderia vir com mais atualizações? Poderia. Mas o time resolveu não botar a carroça na frente dos bois e realmente focar no mais importante agora, que é os saques. Posteriormente, quando os saques forem liberados, aí novas atualizações podem ser implementadas. Elas, inclusive, já estão sendo estudadas, como é o caso da IP 4844, que visa aumentar a escalabilidade da rede, para que aí o planejamento da Ethereum ele continue rodando de maneira natural. Então, o time de desenvolvedores Ethereum, eles priorizaram o que era importante ao longo do tempo. E isso de previsibilidade que o Bills falou, cara, a gente já sabia que os saques iam ser liberados de 6 a 8 meses antes do merge, acho que desde 2020. Ou desde o começo de 2021, porque os desenvolvedores deixaram isso bem claro. E agora, pela primeira vez, é algo que eu comento bastante com o Bills, que a gente está vendo o time da Ethereum dando datas, o que não era muito comum no final do ano passado. Eles davam datas meio que vai ser mais ou menos nesse... Agora tá sendo realmente muito certeiro, né? A data com um dia e tudo, né? Ô, Bills, uma coisa que eu queria perguntar pra você, cara, beleza, dado todo esse cenário que a gente tá explicando, de Shanghai Fork, os riscos, o possível, tudo bem que a gente considera um risco muito baixo disso tudo acontecer, mas esse risco ele não pode ser completamente relevado, né, ou esquecido, nem nada assim, ou até pode ser visto como uma oportunidade. Então, eu queria trazer, assim, eu acho que você pode agregar bastante nisso, de como a gente pode se posicionar de uma maneira interessante para esse Shanghai Fork. Será que ele é um movimento relevante o suficiente para a gente mudar alguma coisa na carteira, pensar em alguma coisa de alocação, ou, cara, vamos ficar só stay put ali, né? Ficar tranquilo para ver o que vai acontecer. Como é que a gente pode estar se posicionando ali pro pessoal que está assistindo a gente? Inclusive, pessoal, vamos deixar uns likes aí. Estamos com 300 pessoas aqui assistindo e menos de 200 likes. Deixa um like aí. Pra produção, gente, por favor. Produção aqui, Eles estão estão trabalhando aqui aqui. Eles estão fazendo aqui atrás. Pra quem tá perguntando aí por que tá escurinho, cara, estamos contra tudo e contra todos aqui. Queimou acabou a luz aqui e tudo, mas estamos seguindo aqui com a nossa live, que a gente tem um no-breaker aqui. Mas esse barulhinho que vocês estão ouvindo no fundo, talvez aí seja isso daí. Mas a gente tá continuando, acho que o áudio aí, inclusive deu um feedback pra gente, né? Se o áudio tá ok aí, vocês estão conseguindo escutar. Mas, Bills, vamos falar aí, como se posicionar dado as mudanças, né, que estão vindo na Ethereum nos próximos meses. Boa, legal. Cara, quando a gente constrói uma tese em cima de um case para investir em cima dele, a gente não constrói em cima de um evento específico, tá? A gente não fala, vou investir num ativo porque na data tal vai acontecer tal coisa. A gente faz por uma série de motivos, a gente cria uma narrativa de como esse ativo ele vai evoluir ao longo do tempo, porque a gente não investe para daqui 6 meses, a gente investe no longo prazo, porque a gente acredita que esse
Agora? Tremendo, velho. Beleza. Show. Se voltou agora... Massa, mas tá sem som. Muito Só bom. 99 guerreiros sobraram na audiência. Excelente. 99 guerreiros que estavam aqui. Não, ó, 147 Voltou, então o pessoas pessoal aqui. entrou de novo. 147 pessoas ainda assistindo a gente aqui. Muito obrigado pela compreensão aí, pessoal. Estamos voltando aqui agora, então. Agora sim, com luz, com tudo certo. Explicar que acabou a luz do escritório, É. né? Então, acontece. Nada de ruim agora pode acontecer, né? Não tem como piorar agora. Fudeu. Então vamos lá. Cara, a gente precisa trocar de lugar, porque senão minha tela fica aparecendo. Tá bom. Beleza. Isso é perigoso. Foi. E O que a gente tava falando, então, agora? Cara, Ninguém, né? A gente tava falando da IP 4844. A gente terminou de falar dos saques, que é o próximo passo da Ethereum, tá? E depois dos saques do capital que tá travado em staking, a gente tem IP 4844, que é a atualização que vai focar em escalabilidade. Então, basicamente, a Ethereum, ela falou, olha, a Ethereum Foundation, ela falou, olha, primeiro eu vou mudar na minha rede de Proof of Work para Proof of Stake, e depois eu vou focar em criar escalabilidade para a rede, em destravar o crescimento da rede, a quantidade de aplicações aqui, tornar taxas mais baratas e tudo mais. Então, vou dizer que o próximo ciclo da Ethereum, o próximo ciclo de desenvolvimento, ele é todo focado em escalabilidade. Mas quem vai explicar isso é o estralador de pescoço aqui, né? Beleza. Tá, sobre a IP 4844, então, só um pouco de contexto. A Ethereum tinha um modelo de sharding, que não é mais o que vai se concretizar, e basicamente a Ethereum percebeu, os desenvolvedores perceberam, que a maneira como eles vão escalar não é necessariamente deixando a rede básica, né, a Ethereum base, mais rápida de alguma maneira ou mais barata. O que eles têm que fazer, na verdade, é permitir que eles sejam mais baratos, não para aplicações ou para usuários finais, mas para soluções segunda camada, no caso é Layer 2, né, as segundas camadas em geral. Então, o que é a IP 4844 de uma maneira bem simples? A gente tem um bloco da Ethereum como ele é hoje, e aí você consegue colocar transações ali, transações que são de aplicações como Uniswap, Aave, etc, etc. O que a Ethereum vai fazer é criar um espaço dentro desse bloco específico só para que as soluções de segunda camada elas possam depositar as suas provas ali dentro. E eles vão fazer de uma forma com que, para que as soluções de segunda camada depositem suas provas, depositem num formato de dado, entre aspas, que é muito mais barato e que ele consegue ser muito mais escalável. E qual que é o resultado final disso? Quando a IP 4844 ela for implementada, ela vai baratear em até 100 vezes, ela tem um potencial de baratear em até 100 vezes o preço das transações, o preço das taxas que as segundas camadas têm que pagar para a Ethereum. Consequência direta, as segundas camadas hoje, elas vão conseguir cobrar ainda mais barato, na verdade elas vão conseguir baratear ainda mais as suas transações para o usuário final. Então o efeito é, a IP 4844 é uma atualização que ela visa as soluções de segunda camada e no fim do dia ela vai baratear as transações para o usuário final. Então é mais ou menos esse o racional. Jack? Parabéns, muito bom. eu acho até interessante porque, então, assim, eu não sei se você chegou a falar as três porque a luz caiu no meio do caminho, né? Mas, então a gente tinha 3 principais atualizações que estavam dividindo um pouco os desenvolvedores ali na hora de decidir quais que seriam implementadas no Shanghai Fork, que é essa previsão para março de 2023, né? Aí eles escolheram por priorizar essa questão dos saques da Ethereum, né, que é uma proposta específica. Tinha também essa da IP 4844, né, que serve principalmente para soluções de segunda camada, para baratear as taxas para os usuários. E tinha também uma terceira proposta, que é a proposta da EOF, né, que são algumas melhorias para a máquina virtual da Ethereum, né, que também devem mudar algumas coisas. Eu acho que seria interessante passar por meio que como que foi essa prioridade, né, falar sobre essa terceira proposta, né, também, que eu acho que ela é importante, e explicar como que foi essa ordem de prioridade entre essas três, assim, como que está o clima, né, entre os desenvolvedores da Ethereum. Tá. Foi mal mandando mensagem importante aqui. O racional é basicamente o seguinte. Os desenvolvedores, eles têm que sempre... São várias equipes diferentes que estão trabalhando em soluções, em atualizações diferentes, e no final do dia eles têm que chegar no consenso sobre o que é importante. As 3 atualizações principais hoje, como o Carlos muito bem disse, são saques, que vão ser aqueles que vão ser priorizados. Tem a IP 4844, que ela visa a questão da escalabilidade, e tem essa atualização que o nome dela é EOF, que ela é um conjunto de várias pequenas atualizações que visam aprimorar a máquina virtual da Ethereum, a EVM.
Por que isso é importante? Porque ao longo do tempo a EVM ela foi quase como uma solução assim que ela foi pouco mutável. E no mercado, né, em outras soluções de primeira camada, foram aparecendo outras máquinas virtuais que, de certa forma, são mais eficientes que a EVM. Elas são mais novas, elas às vezes têm uma linguagem de programação mais eficiente, elas conseguem, para o desenvolvedor, acabam sendo mais baratas, tanto para implementar novos contratos inteligentes, como até o mecanismo de cobrança de taxas, né, de transações. E por um bom tempo a EVM ela foi esse objeto, né, pouco mudável. O que os desenvolvedores querem fazer com essa atualização EOF é basicamente inserir atualizações para que a máquina virtual da Ethereum ela seja passível de mudanças, então que ela possa evoluir, ela possa modificar ao longo do tempo. E aí, se eventualmente os desenvolvedores perceberem que eles precisam fazer uma atualização na EVM que agora não foi listada por algum motivo, mas eles precisam fazer isso, eles vão ter criado ali os pilares para que isso seja realizado. Por que isso gerou muita discussão na comunidade? Porque eles queriam priorizar essa conjunto de atualizações, EOF, que na prática, inclusive, já ia baratear algumas transações, principalmente para desenvolvedores, em detrimento da EP 4844, que visa a escalabilidade. Só que um grupo de desenvolvedores falou, a EOF, esse conjunto de atualizações, ele ainda não foi muito bem testado por algumas equipes, por alguns desenvolvedores. Então, se a gente implementa isso agora, a gente pode atrasar ou pode acabar complicando a questão dos saques. E aí, o que eles decidiram fazer? Eles botaram literalmente um prazo final e falaram para todos os desenvolvedores da Ethereum, se vocês não conseguirem implementar essas atualizações do EOF até o dia 5 de janeiro e mostrarem que vocês conseguem atualizar isso em ambiente de teste, a gente não vai atualizar, a gente não vai incluir elas no Shanghai Fork, e o Shanghai Fork vai ser, entre aspas, exclusivamente a questão de saques. Agora, se os desenvolvedores eles conseguirem provar que eles conseguem entregar isso até o dia 5 de janeiro, provavelmente a Shanghai Fork vai vir com os saques e vai vir com essa EOF. E aí, a próxima grande atualização importante vai ser a IP 484, numa atualização que espera-se ali que seja mais ou menos em junho. A gente então explicou como que a gente estava se posicionando para o Shanghai Fork, né, antes de tudo isso, mas eu acho que é bem relevante a gente também pegar essa visão, né, de tipo, todas essas atualizações, porque, beleza, o Shanghai Fork pode ser que não seja tão relevante assim pra gente, né, em termos de posicionamento, mas com certeza essa questão da escalabilidade ela é muito relevante, não só para Ethereum, mas outros cases, né, Polygon, acho que a gente pode comentar um pouquinho disso, né, Bills? Não, legal, cara. Novamente, dando um passinho... Só antes de você falar rapidinho, pessoal, eu vi que vocês estão comentando sobre DOT nos comentários e tudo mais. Como a gente teve todos esses problemas e temos guerreiros aqui, vão deixando o like aqui e podem mandar nos comentários agora qualquer dúvida que vocês quiserem, tá? E a gente vai esticar um pouquinho mais essa live e daí puxar outras dúvidas. Eu vou puxar essa questão de DOT aí também que o Andy puxou aqui, mas só deixa o Bills complementar isso daí, depois disso só perguntas de vocês, beleza? No final a gente faz um bate-bola, né? Isso, então, exatamente. 15 minutinhos só de tirar dúvidas. Bem Boa. legal. Maneiro, cara. Eu tinha puxado pra você a parte de posicionamento, né? Com as atualizações que o Igão falou aí. Não, legal. É até engraçado porque, o Igão acabou de falar um monte de coisa super técnica, né? Então, o nosso dia a dia, ele acaba sendo passar por várias coisas técnicas, estudar muitas coisas técnicas e no final do dia a gente tem que saber como ganhar dinheiro, como se posicionar em relação a isso, né? Então, como tudo isso que o Igor falou representa se a gente vai ter 1% a mais, 1% a menos de Ethereum de alguma outra coisa na carteira, né? E para isso é legal a gente dar um passo para trás e ver como que é o nosso processo de criar uma tese em cima de algum setor, em cima de algum ativo específico, né? Normalmente a gente tem um trabalho de tentar entender o mercado como um todo, né? Então a gente tem vários analistas aqui que eles olham para várias coisas diferentes do mercado. Então a gente olha para tudo que está acontecendo no mercado, a gente tenta entender tudo o que está acontecendo, tá? E o próximo passo é analisar, ou seja, tirar a nossa opinião em relação àquilo. Tá, tal coisa faz sentido, tal coisa não faz sentido dentro de um determinado setor, dentro de um determinado mercado. E a partir daí, a gente cria uma tese. E como foi o nosso processo da criação de tese na Ethereum, tá? No Ether, que de um tempo para cá veio crescendo substancialmente a sua alocação dentro da nossa carteira, tá? A gente passou aqui de um cenário de que um ano atrás a gente tinha algo em torno de 30, 20 e poucos por cento da carteira em Ether, para hoje algo próximo de 50% da carteira em Ether. Então a nossa alocação em Ether ela veio aumentando ao longo do tempo. Primeiro, a gente analisou todo o roadmap da Ethereum, como todas as outras soluções de primeira camada estavam se posicionando. E a gente viu que a Ethereum ela ia passar por dois movimentos muito específicos. Tá? O primeiro seria a mudança para Proof of Stake, com o The Merge, que teria uma mudança muito significativa em termos de tokenomics. Então, para impacto de preço, para pressão de compra, para o token Ether, seria muito específico, muito relevante. Tá?
pro token Ether, porque ia mudar completamente a política monetária, ia reduzir a emissão, ia abrir espaço para você fazer o staking, ia tirar supply circulante. Então isso, na nossa visão, poderia ter um impacto muito relevante no token Ether. E o segundo passo, que seria o passo da escalabilidade, que é o passo da IP 4844, seria algo que traria muita atividade para o próprio ecossistema da Ethereum, permitiria que fossem construídas segundas camadas e que elas fomentassem o crescimento. Tá? A gente sabe que quando nasce um ecossistema novo, eles fazem um movimento de gerar incentivos para atrair usuários, atrair aplicações para esse ecossistema. Tá? E normalmente esse ecossistema ele aquece bastante nesse momento e tanto em termos de usuários, eles consomem bastante taxa para a rede da Ethereum. Então isso em termos de atividade seria positivo para o ecossistema da Ethereum como um todo. Então a gente mapeou basicamente tudo que o roadmap da Ethereum estava fazendo, quais seriam os possíveis impactos para a Ethereum. A gente viu que a boa parte da atividade que estavam nas outras Layer 1 eram atividades insustentáveis, então boa parte desses usuários em tese migrariam para o ecossistema da Ethereum depois, e a gente veio ao longo do tempo aumentando a alocação na Ethereum esperando isso. Tá? Para o Demerge, para a questão de política monetária, eu acho que isso já passou. O impacto que realmente vai ter no token Ether, o Demerge, a mudança de política monetária, vai ser um impacto de longo prazo, que depende muito da atividade existente dentro da rede, beleza? Mas eu acredito que a gente está entrando num cenário em que daqui 10 anos a gente vai lembrar como a era antes da IP 4844 e a era pós IP 4844, tá? Como se fosse ali uma mudança de escalabilidade. Eu acho que vai ser uma destrava de escalabilidade muito grande para a Ethereum, que vai fomentar de forma muito significativa o crescimento das segundas camadas, tá? Tanto por questão de barateamento de taxa, quanto questão de desenvolvimento mesmo, desenvolvimento em termos de construção de infraestrutura para as soluções de segunda camada da Ethereum, por todos os motivos que o Igor acabou de explicar. Então, o primeiro movimento foi, a gente achou que a Ethereum ia ganhar relevância no mercado, nos posicionamos muito bem em Ethereum, agora a gente está buscando outros players que vão se posicionar muito bem com isso também. A gente olhou e falou, olha, com o merge, com a mudança para o Proof of Stake, o staking, a indústria de staking na Ethereum vai ter uma relevância maior. O que a gente fez? Se posicionamos em Lido Finance, que era um player que ia capturar uma boa parte desse crescimento. Agora, a gente está visualizando a IP 4844 e um crescimento das soluções de segunda camada para o ano que vem. O que a gente está buscando fazer? Nos posicionarmos nas melhores soluções de segunda camada que, vou dizer assim, possam capturar a maior parte desse crescimento e estarem em uma posição competitiva entre as soluções de escalabilidade da Ethereum em um horizonte daqui 3, 4, 5 anos. A Ethereum ela vai depender dessas soluções, então a gente quer estar posicionado nas melhores. E é assim que a gente está se posicionando daqui para frente. Mas falar assim, a gente está se comprando Ethereum hoje por causa do IP 4844? Não, é um movimento que a gente vem fazendo há bastante tempo, tá? E hoje é uma posição que a gente já está confortável e a gente acredita que a gente vai colher os frutos desse posicionamento que a gente fez de ter comprado o Ether muito barato mais para frente, quando realmente essa atividade vir, as atualizações vierem e o mercado voltar, né? Porque a gente também depende disso. Mas principalmente sim, quando você fala de soluções de escalabilidade, eu penso Polygon, basicamente, ou tem alguma outra? Cara, tem muitas, né? É um mercado com muitos players, um mercado extremamente competitivo. A dinâmica competitiva do mercado de segunda camada ainda não tá tão claro. Tem Polygon, tem Arbitrum, tem Optimism, tem ZK Sync, tem Starkware, tem, cara, muitos players que tem Mutable X, tem muitos players ali que estão trabalhando para desenvolverem soluções e abocanharem mercado em relação a isso, tá? Ainda é um campo meio selvagem para você analisar e você conseguir falar, olha, a dinâmica de soluções de segunda camada é essa. A solução de segunda camada que vai ser vencedora é essa daqui, que tem as características tal. É muito difícil, porque ainda é um mercado muito inexplorado, que está nascendo, as tecnologias ainda estão sendo testadas e ainda está se descobrindo qual que é o modelo vencedor. Tanto qual é a tecnologia que faz sentido e qual é o cara que tem reputação, qual o cara que tem a confiabilidade do mercado, que tem a maior base de usuários e tudo mais. Hoje tem alguns players que estão se destacando ali, né? Que é a Polygon, a Optimism, a Arbitrum. Mas é muito difícil falar que essa dinâmica competitiva é algo dado, marcado em pedra, que é um winning game, que o pessoal chama, né? Que é um jogo ganho, que está muito claro. Eu acho que o mercado a dinâmica competitiva vai mudar bastante, a gente está estudando todos hoje. A gente tem uma posição bem relevante em Polygon, tá? Que eu acho que é o player que está mais bem posicionado para capturar boa parte desse crescimento, tanto em termos de tecnologia quanto em termos de reputação que ele já tem em relação ao mercado, mas tem outros players que nos agradam, tá? Quando a gente olha em termos de atividade, a Optimism e a Arbitrum tem uma atividade legal, mas que hoje ainda é muito incentivada, então é difícil falar que isso é sustentável. Então, cara, é muito difícil afirmar alguma coisa ainda, mas sem dúvidas é um setor que a gente está se olhando bastante para se posicionar,
porque se fosse para dar um chute, assim, o setor que mais vai ter crescimento de base de usuários de atividade nos próximos 3 anos, eu acredito que, segundo as camadas da Ethereum, vai estar ali no top 3, entendeu? Então é um setor interessante para estar olhando agora. Você falou que é um cenário meio selvagem, né? Falando em selvagem, o André das Mercedes falando que não consegue prestar atenção na live devido à marca de chupada no pescoço dele. Explica pra ele, porque senão ele vai ligar pra Júlia lá, você vai ter problema em casa. Explica pra ele o que é. Entra no Stories da Mercúrios aí, pessoal. Quem não segue a Mercúrios no Instagram já sabe aí o que tá acontecendo, né, Bruce? O que aconteceu foi que, cara, fazia muito tempo que eu não via minha namorada. Não, eu tô brincando, cara. Sabe aquelas ventosas que jogador de futebol usa pra sugar, assim, as costas, sabe? Então, a gente fez uma sessão em grupo, Geral, eu ia falar grupal. Pô, para, velho. Não, esquece. Vou puxar a dúvida aí. A gente fez uma sessão de quiropraxia aqui no escritório, todo mundo passou por um quebra-osso aqui, aí a gente colocou aquelas ventosas, sabe, pra, cara, destravar as costas mesmo, aí tá todo mundo cheio de marca aqui, tá? Não é nada de conotação diferente, não. É isso. Então, vamos voltar aqui pro assunto. O CryptoGame faz uma pergunta interessante, né? Pensando nas Layer 2, que era algo que, inclusive, eu tava pensando em perguntar também. Ele fala, cara, no caso das Layer 2, né, da Ethereum, derem certo, vamos imaginar esse cenário. Legal. O que a gente acha que vai acontecer com as cópias da Ethereum Layer 1, né? Então, com aquelas Ethereum Killers, né? Então, a Vax, a Phantom, BNB, aqui ele dá outros exemplos, acho que a gente pode até comentar, né? Near e tudo mais. Essas Layer 1, elas vão conseguir se beneficiar desse cenário ou a gente acha o contrário, Carlos? Você falou olhando pro Bills, eu achei que era só pra ver se tava prestando atenção. Fala aí, Bills. Não, tá bom, beleza, vai lá. Caralho. Não, beleza, eu falo, você me complementa, então. Tá bom. Mas, cara, cenário de plataformas de contrato inteligente como um todo, tá? O que eu imagino que é provável que seja o cenário competitivo daqui pra frente? A gente vai ter atividade em plataformas de contrato inteligentes que tenham diferenciais tecnológicos e de caso de uso em relação a Ethereum, tá? Não vejo um cara que é um Ctrl-C, Ctrl-V da Ethereum, que não tem nenhum diferencial em termos de tecnologia, que vai ter algum tipo de adoção, vai ter algum tipo de crescimento, tá? A gente já tem um caso de uso muito claro ali dentro da Ethereum, ela já é um buraco negro ali, tanto em termos de atração de usuários, atração de desenvolvedores, atração de capital intelectual, já tem uma reputação muito forte. Então, pro caso de uso que a Ethereum é desenhada para ser, eu acredito que ela já está em um patamar competitivo ali muito bem consolidado. Porém, nada impede de a gente ter outras plataformas de contrato inteligente com diferenciais em termos de tecnologia, em termos de desenvolvimento, em termos de proposta de valor, que permitam que os usuários e os desenvolvedores façam coisas diferentes do que eles podem fazer dentro da Ethereum. E eu acredito que esses caras, eles têm espaço para continuar tendo vou dizer assim, um espaço na dinâmica competitiva daqui para frente, tá? Players que eu consigo bater o olho assim e falar, pô, esse cara tem um diferencial competitivo legal e ele pode ter um product market fit, né? Ele pode ter um produto que o mercado gosta de usar. Eu acredito que Polkadot, tá? Polkadot, ela tem, cara, tanto em questão de infraestrutura, em termos de tecnologia, ela é um caso de uso extremamente interessante, tá? Solana, apesar de tudo, eu acredito ainda que tem espaço para ser um ecossistema nichado e muito forte dentro de um nicho específico, beleza? E a Cosmos também, eu acho que eles vêm se posicionando de uma forma muito legal e tem diferenciais tecnológicos relevantes em relação ao ecossistema da Ethereum, tá? Mas, no geral, eu não vejo alguém indo para um cara, para uma outra blockchain para fazer exatamente o que ela pode fazer dentro da Ethereum, entendeu? Tem que ter diferencial competitivo, tem que ter algum diferencial em termos de tecnologia. Se você olhar para um cara lá, o que esse cara é? Eu sou um Ethereum Killer, eu sou um Ctrl-C, Ctrl-V da Ethereum. Puta, eu acho que esse cara ele vai ter um caminho mais árduo em termos de dinâmica competitiva. Mas, ao mesmo tempo, eu não acho que vai ser tudo consolidado na Ethereum. Existe vida para outras blockchains, existe crescimento, e eu acredito que o mundo será multi-chain, né? A gente vai ter bastante espaço para crescimento de base de usuários e atração de desenvolvedores em outras plataformas de contrato inteligente. Eu concordo, assim. E eu vejo, principalmente, a vida ficando mais difícil para essas blockchains, igual o Bruce falou, que são meio que um Ctrl-C, Ctrl-V da Ethereum, né? A gente olha hoje para Ethereum e pensa quais que são as dores dela e o que outras blockchains podem tentar solucionar de uma maneira melhor do que a Ethereum faz, né? As soluções de escalabilidade, as soluções de segunda camada da Ethereum, elas focam principalmente em resolver a dor da Ethereum no que diz respeito à escalabilidade, ou seja, é um problema na Ethereum que nem todo mundo consegue pagar aquelas taxas e esperar o tempo da rede, né? Então as soluções de segunda camada tornam isso mais escalável, significa que é mais rápido e mais barato.
outras blockchains que sejam muito parecidas com a Ethereum, mas a única promessa delas é de que elas vão ser mais rápidas e mais baratas do que a Ethereum, essas para mim vão ter uma vida muito difícil daqui para frente, né? Aí surgiram várias no último ciclo de alta. Teve a Elrond, teve a Harmony One, teve a Phantom, teve a Avalanche, enfim, foram várias blockchains que foram surgindo, né? A Algorand. E aí, para mim, é justamente isso. Elas vão ter que focar em algum outro tipo de diferencial, né? A Phantom, por exemplo, ela estava focando em desenvolver diferenciais de DeFi, ou seja, ser melhor em finanças descentralizadas. Depois, quando o Cronje saiu da Phantom, acabou que eles tiveram alguns problemas com aplicações de DeFi migrando para soluções de segunda camada da Ethereum, por exemplo, né? Então, mostra um pouco justamente desse movimento. E esse movimento de desenvolvedores que a gente viu nas aplicações da Phantom, ele pode acontecer também nessas outras blockchains, como de fato em grande medida já aconteceu, né? E a gente vê essas blockchains tentando, da mesma maneira que elas tentaram atrair desenvolvedores lá na época que a Terra Luna caiu, e aí a gente viu blockchains no ecossistema da Cosmos, blockchains como a Polygon, a própria Solana, tentando atrair desenvolvedores que estavam lá na Terra Luna. A gente pode ver isso agora, só que o foco é as segundas camadas da Ethereum, chamando esse pessoal todo que estava desenvolvendo nos concorrentes da Ethereum. Óbvio, aqueles que não tiverem diferenciais. O Bills falou muito bem de Polkadot e de Solana, que elas têm diferenciais bem claros. Não significa que elas são mil maravilhas, mas significa que se a gente vai diversificar em uma coisa de Ethereum, em que a Ethereum hoje é o mais consolidado, tem que ter uma justificativa clara que esse cara poderia fazer algo melhor do que a Ethereum. E essas tem, apesar dos seus defeitos, né? Tem outras ali que também podem surgir no meio do caminho, né? As próprias Near, Aptos e Sui, que surgiram também com estruturas um pouco mais monolíticas, mas elas não têm um ecossistema bem desenvolvido. Então, por esse lado, elas também podem sofrer do mesmo mal que essas outras blockchains que surgiram, como Harmony, Avalanche, Phantom e Algorand, também vão sofrer, mas vale a pena a gente acompanhar o desenvolvimento dessa tecnologia mais de perto. Boa. Você quer Cara, o complemento, o que o Bills e o Carlos falou tá perfeito mesmo, é só um complemento que foi discutido essa semana pela equipe de desenvolvedores da Ethereum. A gente estava comentando aqui de duas atualizações, a IP4844 e essa EOF, né? Alguns desenvolvedores mais velhos da Ethereum esperam que essas duas atualizações mudem a máquina virtual da Ethereum de uma maneira que ela vai ser não mais compatível com a maneira como é a EVM em outras blockchains. Então, as cópias antigas da EVM. Então, Binance, acho que é o caso da Near, é o caso da Phantom também. E aí, isso é interessante por quê? Porque essas redes, no ano passado, elas cresceram muito porque era fácil você pegar uma aplicação da Ethereum, dar o Ctrl+C, Ctrl+V, entre aspas, e implementar nessas soluções. Provavelmente, assim, isso não é algo batido ainda, os desenvolvedores eles estão discutindo essa possibilidade, mas provavelmente, pós essas duas atualizações, esse cenário deve mudar e eu acho que copiar a Ethereum do ponto de vista técnico não vai ser algo mais trivial, não pelo menos da maneira como elas são hoje. Então, cara, isso aí é muito bem colocado, né? A gente vai ter a EOF, que vai mudar a máquina virtual da Ethereum, e uma grande vantagem dessas redes era ser uma cópia da máquina virtual da Ethereum, né? Então, pode ser, né, igual você falou, né? A gente ainda tem que ver exatamente quais vão ser as mudanças ali que a EOF vai trazer para a máquina virtual da Ethereum, que, né, não seja tão fácil você simplesmente copiar e jogar um aplicativo lá, e aí ou elas vão ter que se adaptar também, né, e se atualizar, ou então aumenta ainda mais a pressão para elas construírem diferenciais, né? Exatamente. Ó, vamos começar só a puxar para finalizar aqui, então, as dúvidas de DOT, né, que eu prometi pro pessoal que a gente ia puxar aqui, né? O Andy, né, nosso fiel companheiro aí, tá perguntando, né, falando, e a DOT, pessoal da Mercúrio, o que esperar dela em 2023? Né, Gavin Wood vai morrer na praia ou vai tirar um as da manga em breve? Vocês estão olhando pra Polkadot no ano que vem? Sim, sim. Cara, uma posição da nossa carteira, tá? Uma posição mais marginal que configura-se como uma aposta, né? Então, quando eu digo posição marginal, eu digo uma posição menor, né? Uma posição de algo em torno de 2%, no sentido de não dá para ter uma posição de Polkadot de tamanho de uma posição de uma Ethereum. A gente está falando de um ecossistema completamente consolidado com a base de usuários e que já provou o seu valor versus um ecossistema que ainda está na sua fase de crescimento, né? E justamente é isso que eu espero ver da Polkadot, tá? Em termos de infraestrutura, eu acho que é uma infraestrutura que faz todo sentido. Eles tiveram um azar de começaram os leilões de Parachain justamente quando começou o bear market, que foi em novembro de 21. Então eles tiveram um problema forte de atração de base de usuários, atração de capital. Mas eu acho que a Polkadot, ela tá passando pelo... A gente tem que respeitar o tempo da Polkadot, tá? A gente tem que lembrar que a Solana, como blockchain, ela explodiu em 2021.
tá? A Ethereum, porra, boom dos ICOs, isso também foi 4 anos depois da criação da Ethereum. Então, aí a Solana, eu falei que ele explodiu em 2021 e a Solana ela começou a rodar em 2018, né? Exato. Então, assim, a gente tem que dar tempo ao tempo, eu acho que tem que observar a adoção tanto de base de usuários quanto de base de desenvolvedores e apelo pelo ecossistema da Polkadot em termos das pessoas, do mercado conseguir querer utilizar o que a Polkadot oferece como tecnologia, oferece como produto, né? O tal do Product Market Fit, né? O tal do apelo que o produto tem pelo mercado da Polkadot. A gente ainda está nessa fase, se a Polkadot ela começar a se provar um pouquinho mais como um ecossistema mais robusto e que realmente o mercado tem demanda, tem apelo pelo seu produto, aí sim ela tem um espaço para acabar se tornando uma posição maior da nossa carteira, ou, caso contrário, deixar de estar na nossa carteira, né? Caso a gente veja que ela pode, como o amigo falou aí, morrer na praia. Então, o CryptoGame até pergunta se o as da manga da Polkadot não foi a mudança de cargo do Gavin Wood, né? Agora. É, isso que eu ia te perguntar, né? Ia puxar exatamente pra você, porque tem gente que usa... Opa. Tem gente que... Tem gente que acha que a saída do Gavin Wood da Polkadot foi uma coisa negativa, só que na verdade ele tá fazendo uma mudança de cargo, né? Era essa a pergunta? Era. Cara, eu particularmente, a nossa visão na verdade é um movimento positivo pro case, porque um cara quando ele é CEO do protocolo, como era o caso, no caso da Parity, que era a organização que administrava ali o desenvolvimento da Polkadot. Quando o cara é CEO, ele tem que ter um perfil que não era o perfil do Gavin Wood. O Gavin Wood foi o gênio que criou a Polkadot e ele é um desenvolvedor, ele é um programador. Então, ele é técnico. Então, assim, ele é muito bom no que ele faz, possivelmente um dos melhores no mercado de cripto. Só que ele estava num cargo que não fazia jus às suas habilidades, às suas competências. E quando a gente avalia um case, a gente avalia muito a governança, né? Muito o time, mas também muito a experiência do que aqueles caras fazem para suas determinadas funções. E o Gavin Wood estava numa posição que ele não conseguia, na minha perspectiva, executar tão bem o papel de um CEO, mas também não conseguia utilizar as suas maiores skills, suas maiores habilidades, que era ser um desenvolvedor. Então ele foi para um cargo técnico, cargo de liderança técnico, para continuar dando tração para o protocolo, que assim, de todos os protocolos hoje, base, entre aspas, é um protocolo que está adiantado, já entregou uma infraestrutura bem robusta ali, já tem um planejamento para o ano que vem, e dá espaço para um cara que realmente tem mais o perfil ali para ser um CEO e eventualmente fazer parcerias ou trazer o mainstream de alguma forma, que é algo que inclusive eu acho que a Polygon faz muito bem com figuras como, por exemplo, o Mihailo e o Sandeep. Então... Sim. Outro ponto, só pra finalizar o ponto de Polkadot, eu acho que a Polkadot ela foi muito hypada, cara. Teve muita promessa, assim, muita confiança pela figura Gavin Wood e no que a Polkadot tinha o potencial de entregar, tanto pelo tamanho do projeto, pela robustez do projeto dela. Então, hoje DOT como token, minha visão, é um token inflado, que não justifica a atividade, não justifica tudo que existe dentro do ecossistema da Polkadot. O valor de mercado que tem o token DOT versus a atividade que existe dentro do ecossistema da Polkadot são duas coisas completamente simétricas, tá? Não, uma coisa não justifica a outra. A Polkadot nada justifica ela ter o tamanho de mercado que ela tem. É pura confiança de que esse cara realmente vai conseguir se provar e vai conseguir atrair a atividade ao longo do tempo. E é isso que a gente espera ver, tá? Como projeto, como eu disse, é um projeto robusto, é um projeto interessante. Eu acho que às vezes o pessoal acabou confundindo um pouco tecnologia e know-how, né? Ou seja, experiência ali no mercado com a adoção do mercado pelo ecossistema da Polkadot e com o token DOT capturando o valor desse ecossistema, que ainda não está desenvolvido, né? Mas se estivesse também, aí seria acho que um segundo desafio ali que eu colocaria nesses dois desafios da Polkadot, apesar dela ter essa tecnologia e essa expertise no mercado e tudo mais, que, né, configura ela como uma possibilidade também, né? Sim, são várias coisas, cara. Desculpa aí continuar prolongando, Danilo, mas quando a gente começa a falar de Polkadot, a gente não quer parar, né? Tem outro ponto também que é um pouquinho da tal da visão de business, de ser um pouquinho pragmático, né? Cara, várias blockchains, elas acabaram lançando um MVP ali, né? Que é um produto inicial, e muitas vezes não era o produto ideal, mas tiveram adoção, criaram ali a sua fanbase, né? Criaram a sua base de usuários fiéis, criaram a sua base de desenvolvedores que continuam desenvolvendo e fazendo o projeto ir pra frente, né? E tem muita crítica a Ethereum quanto ela trocar a roda do carro com o carro andando. Mas o carro tá andando, e ele já tá andando há muito tempo, né? E talvez isso tenha ajudado a Ethereum ser a monstruosidade que ela tá hoje, ter atraído a base das pessoas de usuários que ela tem hoje, tá? E eu acredito que talvez a Polkadot ela tenha
demorado demais, tenha pecado pelo conservadorismo. Isso eu acho que é um ponto positivo, mas pode ser um ponto negativo também. Então, os próprios desenvolvedores da Ethereum, da Polkadot, quando eles olham, sei lá, o que aconteceu com uma Solana da vida, e falam, viu? Por isso que a gente ficou 5 anos em desenvolvimento. Cara, tudo bem, mas eu tenho outro lado da moeda também, que é, beleza, vocês ficaram 5 anos de desenvolvimento, mas hoje o ecossistema de vocês está tendo uma baita de uma dificuldade em ganhar atração, em atrair, cara, realmente atividade. Então, pode ser que eu queime minha língua e que quando a gente olhe uma Polkadot com 5 anos de vida, a gente veja um ecossistema extremamente robusto. Eu espero que a gente veja isso. Mas são vários pontos que justificam a Polkadot estar no estágio que ela está hoje. Tá? E o que eu acho que é interessante que o público, que os investidores tenham essa noção da Polkadot. Que a Polkadot ela está em um estágio diferente de todas as outras soluções de primeira camada que tem no mercado. Olha há quanto tempo a gente teve o leilão de Parachains, que foi novembro de 21. Novembro de 21. E assim, se a gente compara, por exemplo, uma Cardano ela lançou contratos inteligentes mais ou menos na mesma época, ali, se eu não me engano, né? E ela teve uma adoção, uma tecnologia de mercado muito inferior, né? Às vezes a gente pode ser meio injusto comparando a Polkadot, que também teve um lançamento das Parachains, que permitem contratos inteligentes mais ou menos ali na mesma época, só que aí a gente vai estar comparando ela com Ethereum, Solana, com soluções que estão no mercado com o seu produto final há mais tempo, né? Não, perfeito, cara. Não faz sentido você olhar e colocar na mesma régua uma Ethereum, Cosmos, Solana e Polkadot. Tempos de vidas completamente diferentes. Então, é o que eu falei. Tem que observar a adoção e respeitar a idade de vida, o tempo de vida do ecossistema da Polkadot. Não dá para esperar que ela entregue algo que não é justo com a idade de vida que ela tem, entendeu? E é justamente por isso que configura-se hoje como uma aposta. Boa. É isso. Cara, eu acho que é isso, né, pessoal? Estamos chegando já quase 1h30 aqui de uma live muito sofrida. Com luz dá menos de 1 hora, né? Queria agradecer muito aí o apoio e compreensão de todos vocês que estão aí, mandaram os comentários, deixaram um like. E, ó, estamos a menos de 100 pessoas para bater 90 mil pessoas aqui no nosso canal. Então, se vocês não estão inscritos no canal, se inscrevam aqui, deixem um like e continuem acompanhando aí. Segunda-feira tem Cripto Hoje, né, Carlos? Segunda-feira tem Cripto Hoje, mas antes do Cripto Hoje, domingo, tem um vídeo especial aí, né, Bills? Quer falar dele? Verdade. Sim, final da Copa. Tô brincando, cara. Cara, domingo a gente vai lançar um vídeo. Tá nessa câmera aqui? Boa, produção. Domingo a gente vai lançar um vídeo, que é um vídeo que a gente vai explicar tudo sobre o fundo de investimento da Mercúrios. Pra quem não sabe, a gente realizou o maior sonho da nossa vida, pelo menos da minha vida, tá? Que, é ter um fundo de investimento. Meu sonho sempre foi ter uma gestora de investimentos, de gerir dinheiro de terceiros e ajudar pessoas a ganharem dinheiro junto comigo, tá? E sempre foi o maior sonho de toda a minha vida. A gente conseguiu realizar isso e a gente está abrindo esse fundo para o mundo agora. Então, realmente, agora, finalmente, é o momento que a gente vai começar a captar investimentos, tá? E todos vão conseguir investir na gente. E domingo a gente vai lançar um vídeo explicando tudo isso, como que foi essa história, como que funciona esse produto, como investir e tudo mais. Então, a gente vai lançar no domingo. A live aqui, imagino que vai direcionar para lá. Tem link, alguma coisa do tipo aí? Não, porque o vídeo ele ainda não está upado no YouTube, porque ele é tão bom que a edição está continuamente sendo feita. Mas assim, isso aí não é Miguel, porque realmente, é verdade. Cara, esse vídeo ele tá extremamente bem produzido, tá? A gente parou aqui o escritório durante um tempão para poder fazer ele. E aí vai sair lá no domingo explicando esses detalhes ali do fundo do pessoal ali desse outro lado da mesa que tá lá na Mercúrios Asset, né? Mercúrios Gestão de Investimentos. E aí vai tirar todas as dúvidas de vocês com relação a isso, né? Então preparem ali a pipoca de vocês pra noite de domingo poder assistir, porque, cara, vai ser um conteúdo absurdo. É isso. É isso aí, pessoal. Então vamos lá, deixem um like, se inscrevam no canal e até mais. Valeu!